Olá, olá, meu nome é Brando Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e esse é o canal do Tabelião. Muitas pessoas me questionam a respeito de dicas de como proceder em concursos públicos. E eu já fiz uma série de vídeos aqui para o nosso canal, dicas de prova escrita, dicas de prova objetiva e até de prova oral. E hoje eu vou fazer diferente, vou contar para vocês duas histórias que aconteceram que me influenciaram enormemente na minha personalidade e na época dos concursos fez muito sentido para mim e espero que faça para vocês também. A primeira história aconteceu com um amigo defensor público, hoje defensor público no Tocantins, mas na fase dos estudos para concurso, já na prova oral, ele já estava em Palmas do Tocantins, ele se lembrou que poderia haver algum questionamento na prova oral dele a respeito de deficiente físico. Ele se lembrou ainda que um amigo dele que estava aqui em São Paulo, que hoje é juiz de direito, estava em São Paulo com um material de deficiente físico. E lembrando dessa situação e com medo de que algum examinador pudesse questioná-lo a respeito desta matéria, ele ligou para esse amigo que estava em São Paulo e disse o seguinte: fulano, olha, me passa aí o material de deficiente físico porque eu estou achando que pode ser que caia na minha prova amanhã. E então, imediatamente, esse amigo que estava em São Paulo começou a ler os apontamentos de aula. Eles tiveram uma aula de deficiente físico alguns dias antes e ele passou todas as informações por telefone para esse amigo que estava lá em Palmas, prestes a fazer a prova oral de defensor público. E aí, no dia seguinte, de posse de todas as informações e com a segurança necessária para fazer a prova oral, esse amigo que estava fazendo a prova oral não teve nenhuma questão, nenhuma arguição acerca do tema deficiente físico. Mas essa não é a grande moral da história. O que vem logo em seguida é o que me marcou fortemente. Este amigo que estava aqui em São Paulo, estamos em São Paulo agora, ele também estava prestando concursos públicos e ele chegou na fase oral da magistratura do estado de São Paulo. E na fase oral da magistratura do estado de São Paulo, caiu deficiente físico para ele de uma maneira muito contundente e ele sabia tudo. Não porque ele deu foco no estudo dessa matéria, mas porque ele ajudou esse meu outro amigo que foi fazer a prova oral de Tocantins. Isso me influenciou bastante porque eu entendo que o concurseiro tem que ser generoso e compartilhar todas as informações que tiver e não ficar com aquela ânsia de guardar as informações somente para si, porque o colega do lado ou um amigo do lado vai passar antes dele. As coisas não acontecem dessa maneira em concurso público. Existe uma fila de merecimento e é com base na fila de merecimento que você é aprovado e não agindo como um egoísta nas informações que você tem. A outra dica importante é uma outra história de um amigo que estudava ao meu lado todos os dias. A gente chamava de baia, né? Dizem que não pode chamar mais de baia, mas enfim, ele estudava do meu lado todos os dias. E o que me chamava bastante atenção era a disciplina que esse amigo tinha no dia a dia do estudo para os concursos. Ele chegava todos os dias no mesmo horário, ele estudava todas as vezes pelo mesmo método, ele estudava por resumos de aulas que ele fez específico no intensivo, que na época era o intensivo do LFG, e ele saía para almoçar sempre no mesmo horário, ele voltava sempre no mesmo horário do almoço, ele fazia as pausas dele para o lanche sempre no mesmo horário. Enfim, ele tinha uma disciplina militar. Essa disciplina militar fez com que ele passasse no concurso também da Defensoria Pública, mas agora do Paraná, com 2 anos de estudo, e eu já contava quase 8 anos de estudo na época. Então ele com 2 anos ele tirou toda a diferença. E a ressalva é o seguinte: ele me contou, ele não era meu amigo nessa época da graduação, mas ele me contou que na época da graduação dele
ele não estudou muito no curso de Direito, ele simplesmente levou o curso meio que na bamba. E quando então ele se formou, que ele se ligou que ele precisava mudar de postura, foi aí que ele começou a estudar de maneira rígida, de maneira disciplinada. Isso fez com que ele passasse muito rapidamente nesse concurso da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Então, ficam essas duas histórias que para mim fazem muito sentido e que fazem com que eu pense sempre em ser generoso, em compartilhar sempre as informações que eu tenho e não pensar que isso pode me tirar alguma oportunidade. Não é assim que funciona na minha cabeça e provavelmente não é assim que funciona na cabeça das pessoas vencedoras. E a outra coisa não existe resultado nos concursos públicos se não for com bastante disciplina e bastante dedicação. No caso dessa última história, havia disciplina e um longo período de estudos, porque 2 anos de estudos não é nada pouco. Fica então essas duas histórias, espero que tenha contribuído de alguma maneira para a sua evolução nos estudos. Contem conosco e se inscrevam no canal do Tabelião, acionem o sininho, nos sigam lá nas redes sociais do Instagram, Breno Doris é o meu Instagram, e o Facebook, o Breno Doris também é meu Facebook, e a gente tem muito mais informações para chegar por aí. Por enquanto é só, a gente se vê por aí. Tchau!